classifiquei em três grandes categorias, né, vamos dizer que são focos de intervenção. Mas eu fiz uma proposta um pouco diferenciada do que, em geral, os PIAs, por exemplo, esse PIA da proposta do MDS, ele vai por uma outra linha. Eu preferi agrupar dessa maneira, e aí, obviamente, vocês vão ver o que é mais interessante. Os dois pontos principais têm a ver um pouco com esse desenho aqui, muito porcamente feito aqui, que eu não tenho nenhuma habilidade aqui nos recursos de informática. Na verdade, as tarefas para a reintegração familiar, eu identifiquei duas grandes linhas, né, de ação, né, da intervenção possível. A gente pensa aqui, veja, esse ponto aqui no centro é a criança. E esse círculo aqui é o círculo de proteção da criança pelos pais ou responsáveis. Quando a criança chega, veja, eu trabalho com uma categoria que eu acho bastante interessante, como a forma como a gente fala, né, e conta as histórias, né, faz uma diferença enorme, né, em como essa história é percebida e compreendida. Eu não trabalho com essa categoria de família em situação de risco, em vulnerabilidade. Toda essa terminologia é uma terminologia sobre a qual incide muitas críticas. Eu prefiro falar assim, de perda e recuperação da capacidade protetiva da família, né? Já que a assistência trabalha com o conceito de proteção social, vamos trabalhar com essa ideia de proteção. Então, veja, uma criança que está com um círculo, vamos dizer, totalmente fechado aqui, de proteção, ela está protegida, no caso, pela própria família. Quando acontece o acolhimento, de alguma maneira, esse círculo de proteção da família, ele se rompe. E a primeira tarefa do serviço vai ser tentar reconstituir, vamos dizer, esse círculo pleno de proteção. Ou construir esse círculo de proteção se, na verdade, ele nunca esteve, ele nunca existiu. Tá? Então, veja, o trabalho de reparação do potencial protetivo. Então, é uma série de ações voltadas à própria família. No caso aqui, a gente pensando no exemplo da família natural. Só que, veja, como a gente nunca vai conseguir fechar totalmente, ou a gente talvez nunca vai confiar que a gente conseguiu fechar totalmente esse círculo de proteção, a gente se resguarda, e aí é o segundo conjunto de ações, que é aquilo que eu chamo de multiplicação dos círculos de proteção. Porque não adianta a gente fazer a intervenção só voltada a fortalecer a família. Adianta, ela deve ser feita, mas ela vai ser tão mais segura, mais eficaz, com maior potencial de sustentabilidade, se além da proteção dada só pelos pais ou responsável, a gente multiplicar esses círculos de proteção. Então, para além desse círculo aqui, né, dos pais ou responsável, a gente pensa outras instâncias, outras agências de outras pessoas que também possam operar na proteção dessa criança. Pode passar. Então, aí nós temos, os três grandes blocos de intervenção. Por exemplo, o investimento, primeiro, é o investimento que deve ser feito para ampliar a capacidade protetiva da própria família, mais nuclear, para onde se busca reintegrar a criança. Paralelamente, o esforço é um conjunto de ações voltadas a multiplicar, né? E aí, a multiplicar o quê? As possibilidades de proteção da criança para além daquela oferecida pelos pais ou responsável. E quais são esses, vamos dizer assim, quais são esses atores ou esses agentes que podem ser convocados a estar operando na ampliação desse círculo de proteção? A rede social, a família extensa e a rede de serviços. Rede social vizinhos, né? Quem é que se importa com essa família? Quem é que se importa com essa mãe? Né? Com esse pai? Quer dizer, eu vou chamar todas essas pessoas que se importam e ver que compromissos, ainda que limitados, cada uma delas pode assumir para que a gente reforce a proteção em relação a essa criança. Olha, essa mãe tem uma dificuldade no horário que ela volta do serviço, é posterior ao horário que acaba que a criança sai da creche. Quem é então que pode, nessa rede, né, ajudar na proteção, né, indo lá, buscando a criança, ficando com ela até a mãe chegar, por exemplo? Veja, tem uma mistificação no trabalho que assim, eu não posso chamar quem não é parente, porque quem não é parente não tem direito, é só parente que tem direito, etc. Gente, a realidade é que muitas vezes essa rede social, né, muitas vezes existe até uma espécie de um parentesco afetivo,
né, que é mais forte do que o parentesco sanguíneo, em relação à população que experimenta uma situação de desproteção social. Porque na hora da dificuldade, quem socorre é o vizinho e grande parte também a família extensa. A família extensa também ela é convocada a dizer no que você pode colaborar para que todo o trabalho de proteção dessa criança não fique centralizado numa ação do pai ou da mãe. Então, chamar a família extensa para justamente isso, multiplicar os círculos de proteção em torno dessa família. E tem uma terceira instância aí que é também absolutamente fundamental no reforçamento, na ampliação desses círculos de proteção, que é a rede de serviços. Então, se eu conseguir manter a criança, por exemplo, na escola, depois conseguir um transporte da escola para o contraturno, para uma atividade, por exemplo, um centro de convivência, depois transporte do centro de convivência para a casa da família. Eu estou ampliando substancialmente o círculo de proteção, porque o cuidado dessa criança não tem que ser exercido durante todas as horas do dia pelo pai ou pela mãe. E assim por diante, quer dizer, a rede de serviços ela tem, e veja, isso é uma série de ações que os profissionais têm que estar fazendo simultaneamente com as estratégias de fortalecimento da família natural. Então esse é o segundo grande bloco. E o terceiro bloco é esse que eu chamo, que é o mais instrumental, que é a preservação dos vínculos fortes e saudáveis entre crianças e adolescentes, familiares e profissionais do serviço de acolhimento, enquanto o acolhimento dura. Porque o acolhimento ele tem um potencial de esgarçamento dos vínculos. A gente sabe que existe um momento ótimo para o desacolhimento, que se ele passar, a família muitas vezes se desanima, ou aquilo vira um colégio interno. Ou seja, existe um potencial de afastamento e de ruptura de vínculo. Toda institucionalização tem isso. Ela se torna autossuficiente e há uma acomodação do sujeito com a situação. Então, o serviço de acolhimento aqui tem que fazer um trabalho permanente de manter esses vínculos vivos. Ou seja, não esperando que faltar só para depois, quando falta o familiar, faltou 3 vezes, vou contar para o juiz que está desinteressado, quer dizer, faltou, vai atrás, onde é que está, por que não veio, se está desanimado, por que está desanimado, buscar, atuar ativamente para que, vamos dizer, que os malefícios da institucionalização não ponham a perder todo o esforço que está se fazendo. Pode passar. Então aqui, eu prometo que eu estou encerrando mesmo. Então aqui está, olha, fortalecimento pessoal, a gente tem alguns aspectos, fortalecimento da capacidade protetiva, eu dividi em fortalecimento pessoal e infraestrutura material, então tem alguns aspectos a ser considerados aqui em cada um deles, pode passar. Ampliação dos apoios dos pais, aos pais ou responsáveis na tarefa de criação dos filhos, que é essa multiplicação dos círculos de proteção, também eu classifiquei em 3 grandes categorias e depois, em cada uma dessas categorias a gente tem, vamos dizer, as ações mais específicas. Pode passar. E nesse último, de manutenção, fortalecimento dos vínculos entre família, serviço, durante o tempo de acolhimento, também tem algumas categorias aqui de intervenção que podem ser verificadas se é pertinente ou não apostar nelas durante o período de acolhimento.